O senhor tocou muito na questão do tempo, nas 3 fases ali que a gente conversou, né? O policiamento do tempo é bem bacana. Eu tenho visto que, de uma certa forma, isso está tão se tornando tão perigoso que até de uma certa forma as redes sociais elas estão te passando relatórios e informações. O celular também te passa essa informação, né? De tempo de uso semanal. O TikTok ele tem ali uma função que ele te dá um tempo de tela, você já atingiu determinado tipo de tempo de tela. Não sabia. O Instagram ele tá agora com aquela função noturna, né? Então, quer dizer, então eles estão cuidando do usuário, porque o negócio está ficando complicado. Eles sabem, né? É a visão que eu tenho quando eu vejo todos esses métodos que estão sendo usados, né? Com certeza, eles sabem que o cerco está fechando e eles sabem o efeito disso a longo prazo, né? Provavelmente tem pessoas, né, trazendo esses marcadores. Quando tu fala do modo noturno, né? É interessante também a gente falar sobre a questão da melatonina, né? A melatonina é extremamente importante no processo do sono de todo ser humano. E quando você tem uma exposição aumentada a telas, você vai ter transtornos do sono secundários à redução da melatonina, principalmente pela exposição, né, visual ali a luzes. E aí, cara, eu tava vendo um estudo discutindo um estudo numa aula que eu tive esses dias, que uns caras na Europa fizeram um estudo colocando um feixe de luz na panturrilha do paciente e fazendo essa medição de melatonina para ver se é só visual mesmo ou não. E mesmo na panturrilha, o cara teve uma redução de produção de melatonina. Tanto que o resultado ali, eles têm uma imagem e uns pontos de interrogação, tipo, what the fuck, né? O que é isso? E realmente, cara, a gente vai ter, sim, esse processo de transtornos do sono associados ao uso de telas. E muita gente faz uso de tela à noite, né? O cara tá ali fazendo uso de tela no trabalho, mas à noite é que ele sente vai dar uma atualizadazinha. Agora eu vou dar uma olhada, dar uma olhadinha e tal. E aí você tem transtornos do sono associados a isso, né? E muita questão desse pensamento mais agitado, né? Porque ele não demanda de um pensamento tão imaginativo. Tanto que um dos processos de higienização do sono, quando tu pensa em correção de transtorno do sono sem medicação, é justamente você priorizar leituras, priorizar outros tipos de atividades que não tenham telas e que demandem mais dessa questão imaginativa, porque geralmente aí vai evidenciar mais rápido o teu cansaço e você vai dormir mais rápido também. Entendi. A gente está falando de sono, até um assunto que eu quero falar bastante agora, a gente pode começar agora, porque é algo que todo mundo em algum momento reclama do sono. É difícil você achar uma pessoa, encontrar uma pessoa, e aí, pô, como é que você tá? Tá legal? Tô bem, tô dormindo bem, tô não sei o que, não sei o que lá. É difícil, é cada vez mais difícil de encontrar pessoas que eu conheço há tempos que dormiam bem e sempre falavam para mim que dormiam bem. Eu tinha uma inveja, né? Tenho ainda, na verdade, né? Se o cara quer fazer inveja em mim, o cara fala assim, pô, durmo bem. Eu fico com inveja do cara, é verdade, né? Estão perdendo essa qualidade de sono de uma maneira assim... brutal, até procurando medicação e procurando algum tipo de coisa para dormir, né? E até que ponto o sono, qual é a importância e até que ponto o sono ele transforma a vida de uma pessoa, ele deixa ela tanto pro bem quanto pro mal? Cara, é bem interessante, assim, a gente tem várias informações na psiquiatria acerca do sono. Tem um estudo que ele fala da mortalidade secundária ao tempo de sono. E o gráfico é um gráfico em U. Então quer dizer que quem dorme menos morre mais e quem dorme mais morre mais também, né? Então você tem ali uma preconização de sono de 7 a 9 horas, 7 a 8, depende, mas a gente até chega ali 7 a 9, geralmente. Você vai ter pessoas que têm uma demanda de sono menor e você tem pessoas que têm uma demanda de sono maior. E aí a gente volta a falar da nossa construção de sociedade, né? Porque é uma construção que não respeita o parâmetro do sono. Você vai ter pessoas que vão ser matutinas, gostam de dormir cedo, acordar cedo. Você tem pessoas que são vespertinas, gostam de dormir tarde e acordar tarde. Então, respeitar, né, o teu biotipo de sono já é uma grande coisa. Os estudos falam que o melhor horário para dormir seria 11 horas, né? E, em geral, que o paciente tivesse essa média de 7, 8 horas de sono. Quando a gente pensa também no ambiente do sono, aí a gente está falando de ambiente silencioso, a gente está falando de toda uma ambiência que também é incompatível com a realidade, né? E aí você tem o quê? Aquela pessoa que às vezes é vespertina
E aí ela dorme um pouco mais tarde, mas ela precisa ser matutina, que ela acorda às 6 da manhã para trabalhar, né? Então você tem uma pessoa que não respeita, né? Não está encaixada no... Não respeita a demanda do sono dela, então ela não faz o tempo de sono necessário, ela não respeita o biotipo do sono, e aí às vezes essa pessoa ela vai ter um transtorno de humor secundário ao transtorno do sono. Tanto que quando a gente tem transtorno do sono é muito importante a gente buscar o acompanhamento, porque corrigir o transtorno do sono talvez te impeça de desenvolver transtorno do humor. A gente já sabe que o sono é uma coisa fundamental que precisa estar controlada em transtornos bipolares. Então, pacientes bipolares, tem até uma medicação nova aí que surgiu, que ela é um agonista melatoninérgico. Ela aumenta a produção de melatonina, né, própria da pessoa, enfim. E foi estudada ela em associação a pacientes bipolares e foi encontrado um resultado interessante sobre o controle do sono sendo positivo para evitar oscilações de humor em pacientes bipolares. Mesmo que ela não seja uma medicação tão eficaz para o sono, que eu tomo e durmo, mas ela traz esse cuidado de oscilação de humor. Então isso mostra claramente que o sono ele está estreitamente se relacionando com o humor, né? Então você, primeiro, entender o seu biotipo e perceber a tua demanda de sono é um primeiro passo. Quanto você precisa dormir para passar o dia bem. Para ficar bem. Uma alternativa para pessoas que não conseguem, né? Poxa, doutor, não consigo. Estou ali, estudo à noite, trabalho de manhã, então chego em casa muito tarde, como ali, estou deitando 11h30 e 6h30 estou levantando. Sei lá, isso aí já daria 7 horinhas talvez, mas demando mais e fico muito mal. A gente poderia ter a alternativa dos cochilos. Você pode fazer alguns cochilos ali à tarde, desde que sejam até 30 minutos, entre 20 e 30 minutos. Então também não é interessante você dormir muito ali no meio do dia, porque isso vai piorar o teu padrão de sono. Mas você fazer 1 ou 2 cochilos pode ser que te ajude a dar essa balizada no sono, então é uma alternativa. E aí a gente também vai ter a questão das medicações, né, como uma alternativa para desligar esse pensamento mais rápido, mas geralmente é uma última busca. A higienização do sono, aí você vai ter vários padrões de alimentação, de ambiente, de práticas que vão te ajudando. Mas eu sempre primeiro recorro a isso. Enxerga quem você é, vê se dá para adaptar isso na tua realidade ou se a gente insere os cochilos e também percebe a tua demanda de sono e tenta respeitar isso. O ciclo circadiano, que é o nosso ciclo do sono, né, e do dia, o ciclo circadiano, ele tem um pouco mais de 24 horas, né? Tanto que eles falam que se você ficar preso num lugar, né, sem nenhum estímulo, você vai aumenta o tamanho do dia, né? E você vai girar. Em algum momento você vai estar dormindo à noite e acordado de dia. Por quê? Porque o que reseta o ciclo são os estímulos. Pô, acordei, carinha no sol. Isso reseta, né? Opa, tá de dia. Melatonina começa a baixar e os hormônios... Regula o tempo aí. Justamente, os hormônios começam a aumentar. Então você vai ter toda uma proposta não medicamentosa que, em geral, pode influenciar no sono. Os tipos de insônia, tu vai ter insônia inicial, dificuldade de pegar no sono, insônia intermediária, acordo no meio da noite e levo mais ali do que 30 minutos para voltar ao sono, e insônia final, acordo muito mais cedo do que o esperado. Diferente do que a gente acha, os mais comuns vão ser a insônia intermediária e final, não é a inicial, que é a dificuldade de pegar no sono. Mas é aquilo, é entender qual é o contexto da dificuldade do sono e tentar se respeitar. Talvez você tentar respeitar o teu ciclo seja um caminho interessante para correção do sono. Uma outra coisa, só vou pontuar, a questão da cama. É muito comum a gente deitar e fazer um monte de coisa, né? Deito na cama e TV e não sei o quê. Então você precisa padronizar a cama como um lugar para dormir e para relação sexual. Certo. Então é para isso, cara. Eu vou dormir, eu vou ter relação sexual. Então, putz, fui ali para a cama, não consegui derreter, deu ali 30 minutinhos, não consegui dormir, levanta, vai fazer alguma outra coisa, volta para a leitura, voltei para a cama, até que você consegue padronizar a cama como um lugar, deitei e dormi.